Já sentiram um ar gelar ao lado de um escorpião? Já presenciou aquela mudança súbita, onde a conversa morre e um silêncio denso e pesado se instala no lugar? Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele é um universo em colapso, um espaço onde a confiança está sendo julgada e, muitas vezes, condenada. A maioria das pessoas interpreta isso como frieza ou raiva. Mas a verdade é muito mais profunda e perigosa. Esse é o início de um processo de afastamento estratégico, uma avaliação silenciosa que determinará se você continua a ter um lugar na vida dele ou se será permanentemente exilado da sua alma. O que assusta não é o barulho da briga, mas a quietude que a antecede, pois é nela que o veredito sobre o seu futuro com ele está sendo escrito, em uma tinta que, uma vez seca, raramente pode ser apagada. Muitos acreditam que o amor de um escorpião é sobre paixão avassaladora e ciúmes intensos. Mas isso é apenas a superfície. O verdadeiro segredo está no que o faz recuar, no que o leva a erguer muralhas invisíveis, porém impenetráveis. O risco não é perdê-lo em uma explosão, mas vê-lo desaparecer aos poucos, se tornando um estranho polido e distante bem diante dos seus olhos. Esse processo é tão sutil que, quando você percebe, a conexão já foi fatalmente ferida. A intensidade que um dia te aqueceu se torna uma indiferença cortante, um lembrete doloroso de que você cruzou uma linha invisível. Se você já sentiu essa mudança de temperatura e ficou sem entender o porquê, fique comigo até o final, porque vou te revelar algo que talvez nunca tenha percebido sobre o coração complexo de um escorpião. Neste vídeo, nós não vamos falar sobre os clichês. Não vamos repetir que escorpião é intenso ou possessivo. Nós vamos mais fundo. Eu vou te guiar pelas águas ocultas da alma escorpiana para te mostrar, com uma clareza que talvez te assuste, quais são as atitudes que ativam seu mecanismo de autoproteção e o empurram para o silêncio definitivo. Não se trata de erros óbvios, mas de feridas sutis que, quando tocadas, fazem com que ele se feche para sempre. Entender isso não é apenas uma curiosidade astrológica, é uma chave para decifrar a lealdade mais profunda que um ser humano pode oferecer e o que é preciso para não profanar esse espaço sagrado. Prepare-se, pois vamos iluminar as sombras e revelar o que realmente acontece quando um escorpião decide que não pode mais confiar em você. Vamos explorar, um por um, os comportamentos que funcionam como veneno para a sua alma, culminando no erro final, o mais sutil e devastador de todos, aquele que muitas vezes passa despercebido até ser tarde demais. Enquanto escuta, aproveite para deixar seu like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo profundo faz sentido para você e me ajuda a entender que estamos no caminho certo. Quero que essa jornada seja uma troca. Por isso, se identificar algum comportamento, seja em você ou em alguém que conhece, compartilhe nos comentários. Seu relato é valioso e pode ser a luz que outra pessoa, talvez perdida no silêncio de um escorpião, precisa para entender o que aconteceu. Lembre-se, a sua história ecoa e ajuda a curar. Para entender a alma escorpiana, primeiro precisamos olhar para os seus guardiões cósmicos, Plutão e, como corregente, Marte. Plutão é o senhor do submundo, o planeta da transformação profunda, do poder e de tudo que vive sob a superfície. É ele que presenteia Escorpião com sua intensidade quase psíquica, sua capacidade de enxergar através das máscaras e sua necessidade visceral por verdade nua e crua. Já Marte, o deus da guerra, adiciona uma camada de instinto, paixão e uma prontidão inabalável para lutar por aquilo que ama, ou para se defender de qualquer ameaça percebida. Essa combinação cria um ser que não apenas ama, mas se funde, que não apenas se magoa, mas sente a traição como um golpe mortal, ativando seu instinto guerreiro para proteger sua alma vulnerável a qualquer custo. O elemento de Escorpião é a água, mas não uma água qualquer. Não é o rio que flui de Câncer ou o oceano sonhador de peixes. A água escorpiana é a de um poço profundo, escuro e magnético. É uma água parada, que esconde em suas profundezas segredos, mistérios e uma força imensa. Essa natureza é intensificada por sua modalidade fixa, que o torna extremamente focado, leal e determinado. Em um relacionamento, isso se traduz em uma busca incansável por segurança e controle emocional. Ele não entra em uma conexão para sair facilmente,
Ele busca uma fusão de almas, uma profundidade que transcenda o superficial. Qualquer coisa menos que isso é sentida como uma ondulação perigosa na superfície de seu poço, um sinal de que algo não é seguro o suficiente para sua entrega total. É exatamente essa arquitetura astrológica que explica por que o seu afastamento é tão definitivo. Sua necessidade plutoniana por verdade, combinada com sua natureza de água fixa, faz com que qualquer sinal de superficialidade, mentira ou deslealdade não seja visto como um simples erro, mas como uma ameaça existencial à própria fundação da conexão que ele preza. Seu famoso radar interno para detectar inconsistências não é uma falha, é um sistema de segurança projetado para proteger o tesouro mais valioso que ele possui, sua capacidade de se entregar por inteiro. O afastamento, portanto, é a consequência lógica e inevitável quando esse sistema detecta uma violação. E se esse retrato já soa dolorosamente familiar, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas revelações que faremos juntos. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é a mentira. E não falo de grandes traições, mas das pequenas omissões, das verdades contadas pela metade, das histórias mal explicadas que você acha que passaram despercebidas. Para um escorpião, não existe mentira pequena. No momento em que a inconsistência sai da sua boca, algo muda no olhar dele. Aquele calor familiar é substituído por uma análise fria e penetrante. Ele não vai te confrontar imediatamente. Pelo contrário, ele se tornará um observador silencioso, um detetive de almas, juntando evidências em segredo. Cada palavra sua passará a ser pesada, cada gesto analisado, enquanto ele, internamente, já começou a construir o muro que em breve o separará para sempre. A conexão começa a morrer nesse exato instante, no eco da sua inverdade. Essa reação acontece porque Escorpião, regido por Plutão, o planeta que governa os segredos e a verdade oculta, vive em um mundo onde a honestidade não é uma política, é o próprio ar que ele respira. Uma mentira, por mais trivial que pareça, é uma poluição nesse ecossistema sagrado. Para ele, isso significa que o terreno onde ele pretendia construir uma conexão de alma não é seguro. A mentira quebra o código fundamental que permite a fusão, pois como ele pode se entregar a alguém que esconde a verdade? É uma prova de que você não tem coragem de viver na mesma profundidade que ele. Me conta nos comentários se já viveu algo parecido, se já sentiu essa mudança de temperatura após um deslize. O segundo comportamento que o afasta de forma implacável é a superficialidade. Imagine a cena. Ele te revela uma camada profunda de seus pensamentos, um medo, um sonho, e a sua resposta é um aceno de cabeça distraído, uma frase vazia ou uma rápida mudança de assunto para algo trivial. Nesse momento, você pode literalmente sentir a energia dele se retraindo. A porta que ele tinha acabado de entreabrir se fecha com uma força silenciosa e definitiva. Ele para de compartilhar sua intimidade. Suas conversas se tornam polidas e protocolares. Ele não está te punindo. Ele está protegendo sua alma. Ele te mostrou um tesouro e você o tratou como uma pedra qualquer. E essa é uma lição que ele não esquece. Isso ocorre porque, como um signo de água fixa, Escorpião anseia por profundidade e segurança emocional como um ser do deserto anseia por água. Ele não navega em águas rasas. A superficialidade, para ele, não é apenas chata. É um insulto à sua própria natureza. É um sinal claro de que a conexão não é forte o suficiente para conter a intensidade de suas emoções, de que você não é um porto seguro para sua alma. Ele entende que, se você não consegue mergulhar com ele nos momentos de calma, certamente o abandonará durante a tempestade. Se esse ponto fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e entender que, para Escorpião, profundidade não é uma opção, é uma necessidade. Agora, entramos em um território perigoso, os jogos de ciúmes e as provocações. Tentar deliberadamente causar ciúmes em um escorpião para obter atenção, para se sentir no controle ou para testá-lo, é o equivalente a acender um fósforo em um paiol de pólvora. A reação dele, no entanto, raramente será um ataque de fúria explosivo. Em vez disso, você testemunhará o nascimento de uma fúria gelada e estratégica. Ele não vai gritar. Ele vai te olhar com uma calma assustadora,
processando a sua atitude não como um jogo, mas como um ato de traição. A partir dali, o afastamento dele se torna uma arma. Ele se retira para planejar, não uma vingança, mas um corte tão preciso que você só sentirá o golpe quando ele já estiver longe. Essa atitude ativa simultaneamente suas duas maiores feridas, o medo da traição e o pavor de perder o controle. Ele, que preza pela lealdade absoluta, vê sua tentativa de provocação como um ensaio para a infidelidade, uma prova de que você não valoriza a segurança da conexão. Ele entende o seu ato como uma tentativa de manipulá-lo e tomar o poder, algo que sua natureza plutoniana jamais irá tolerar. Para ele, isso não é um flerte com o perigo, é um ato de guerra emocional. E em uma guerra, Escorpião não joga para participar, ele joga para terminar o conflito de forma definitiva. Já presenciou essa fúria gelada? Seu relato nos comentários pode ser um alerta valioso para outras pessoas. Por fim, o ato que sela o caixão da confiança, expor suas fraquezas ou segredos. Escorpião é uma fortaleza. Quando ele decide baixar a ponte levadiça e te mostrar uma vulnerabilidade, um medo de infância, uma insegurança que o assombra, ele não está apenas compartilhando uma informação, ele está te entregando um pedaço de sua alma, um fragmento do seu núcleo mais protegido, confiando que você o guardará como o tesouro sagrado que é. Se ele descobre que você usou essa informação contra ele, mesmo que de forma sutil, ou a compartilhou com outras pessoas como uma fofoca qualquer, você cometeu a ofensa capital. Não há retorno a partir deste ponto. A porta não apenas se fecha, ela desaparece. A confiança para um escorpião é uma moeda de valor incalculável que, uma vez gasta, jamais pode ser recuperada. Expor sua vulnerabilidade é a profanação do templo íntimo que ele construiu com você. É a prova final e irrefutável de deslealdade, o ato que confirma seus piores medos sobre a natureza humana. A reação é um corte definitivo e implacável, porque continuar conectado a você seria uma traição a si mesmo. Ele pode até te perdoar em um nível intelectual, mas seu corpo, sua alma e sua memória emocional jamais esquecerão a quebra do sagrado. Se você entende a gravidade disso, compartilhe, para que mais pessoas compreendam o valor inestimável da confiança que um escorpião deposita em alguém. E agora, chegamos ao erro final, o mais sutil, o mais perigoso e aquele que sela o destino de quase todas as conexões feridas com um escorpião. Este erro não é uma ação, mas uma omissão. É a falha em compreender o que o silêncio dele realmente significa. Depois de ter sido ferido por uma mentira, pela superficialidade ou pela traição, ele entra em seu modo de observação final. Ele se afasta, fica quieto, quase indiferente. O erro fatal é acreditar que isso é apenas uma fase, um mau humor que vai passar. Enquanto você espera que as coisas voltem ao normal, ele está, na verdade, te aplicando um último e silencioso teste. Ele está observando se você percebeu a gravidade da ferida, se você vai lutar pela conexão, se você tem a profundidade para entender que algo sagrado foi quebrado. Sua inércia, sua incapacidade de decifrar a urgência daquele silêncio é a resposta final que ele precisava. Para ele, isso é a prova cabal de que você nunca esteve na mesma sintonia, de que a profundidade que ele sentia era uma via de mão única. Como você pode não sentir que a alma da relação está sangrando? Essa falta de reação é a confirmação de que ele estava sozinho na intensidade daquele sentimento. E é por isso que ele vai embora. Não pela ferida inicial, mas pela solidão de sentir aquela dor sozinho. É por isso que assistir até o final faz toda a diferença, para entender a jornada completa. Agora, me diga com honestidade, você já passou por isso? Já sentiu que estava sendo julgado em um tribunal silencioso, sem ao menos saber qual era a sua acusação? No fim, o afastamento de um escorpião raramente é sobre frieza ou falta de amor. Pelo contrário, muitas vezes é a consequência de um amor tão profundo que não suporta ser manchado. É um ato de autopreservação radical. Quando ele ergue seus muros e fecha suas portas, ele não está te atacando. Está protegendo o que restou de seu santuário interior, impedindo que a ferida se aprofunde até o ponto de matá-lo por dentro. Escorpião é o signo da morte e do renascimento. E para que ele possa renascer de uma dor, ele precisa primeiro deixar morrer o que a causou. A lição que ele deixa, mesmo em sua ausência,
é transformadora. O amor exige coragem. A confiança é um ato sagrado. E algumas conexões, uma vez quebradas em seu núcleo, precisam terminar para que a alma sobreviva. Você já sentiu isso? Já viveu com alguém desse signo e só agora entende a profundidade do seu silêncio? A intensidade escorpiana nos ensina que algumas profundezas não são para todos. E está tudo bem. É um convite para sermos mais verdadeiros, mais leais e mais presentes nas nossas relações. Se essa mensagem tocou o seu coração e te trouxe um pouco de clareza, deixe seu like para que eu saiba que ressoou em você e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras. Muitas vezes, um pouco de entendimento pode curar feridas antigas. E já se prepare, porque a nossa jornada pelas constelações está apenas começando. No próximo vídeo, vamos mergulhar nos segredos de outro signo. E talvez você se reconheça ainda mais, ou reconheça alguém que ama. Inscreva-se para não perder. Até lá, cuide do seu universo interior.